muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celeste, cremos que o Senhor se faz presente entre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque se estamos aqui, é pela tua graça, é pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, ó Pai. Não há melhor lugar para estarmos senão diante da tua augusta e soberana presença. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque há tantos que nesses dias, ó Deus, estão se perdendo. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos tirado, Senhor Deus, do lamaçal das trevas e nos trouxe, Senhor Deus, para a tua maravilhosa luz. Se conosco, Senhor Deus, nessa noite em que cultuaremos ao teu santo e soberano nome. Que todas as partes desse culto, seja, Senhor Deus, as orações, os hinos cantados, a exposição da tua palavra, o nosso viver diário, seja para engrandecer e louvar ao Senhor, ó Deus, digno de todo louvor, honra e glória, ó Pai. Sê com as nossas vidas nessa noite. Afaste de nós, Senhor Deus, tudo que venha nos distrair, ó Pai, nesse instante de cultuar ao Senhor. Que única e exclusivamente os nossos pensamentos estejam aqui, Senhor Deus, nas coisas que são pertinentes à tua obra, Senhor Deus. Fale conosco nessa noite, que a tua palavra chegue, Senhor Deus, aos nossos corações e traga, Senhor Deus, mudança, que traga, Senhor Deus, aprendizado, Senhor Deus,
e que possamos colocar em prática no nosso viver diário. Ser propício a nós, ó Deus. É o que nós te pedimos na mediação do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu convido a amada igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Isaías, de número 42. Nós faremos a leitura do versículo de número 10 até o versículo de número 12, todos em uma só voz. Eu conto com a gentileza dos irmãos que, à medida em que forem encontrando o texto, Isaías 42, 10 a 12, aqueles que puderem se colocar de pé, para fazermos a leitura todos em uma só voz. Diz assim a palavra do nosso Deus. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele. Vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a voz do deserto, e as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Exultem, os habitam nas rochas, e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus o hino de número 179, Saudação.
Ainda de pé, eu convido a amada igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 34. Nós faremos a leitura de forma alternada do versículo de número 11 até o versículo de número 31. E eu peço ao presbítero Renato que, por gentileza, nos auxilie aqui nessa alternância. Ezequiel, capítulo de número 34, nós faremos a leitura de forma alternada do 11 até o capítulo de número 31. Leiamos assim. Eu iniciarei, o presbítero Renato, juntamente com a igreja, o versículo de número 31. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de... Tirá-las-ei dos povos e as congregareis dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-eis de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o rosto, o revés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer as chuvas seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo dão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos as que a escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-eis
plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Todos. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Momento esse de confissão de pecados. E logo após alguns instantes, o presbítero Renato estará quebrando o silêncio com uma oração audível. Grandioso Deus, amado Pai, a tua igreja mais uma vez se coloca diante do Senhor, reconhecendo a Deus que o Senhor é este Deus que chama, que cuida, que resgata, que limpa, que renova, e reconhecemos que a tua igreja é esta, um coração duro, um povo de duro coração, um povo, ó Deus, que necessita constantemente, dia após dia, colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor: limpa, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Somos falhos, pecadores, somos tantas vezes como o povo, ó Deus, que desobedece ao Senhor, que não ouve a tua voz, que não te adora, que não se prostra diante do Senhor como deve ser prostrado. Um povo, ó Deus, que não obedece a tua palavra, ó Pai. Mas nós, ó Deus, como igreja do Senhor, clamamos: perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Limpa-nos, ó Pai. Guia-nos, ó Pai. Purifica-nos. Guia-nos, ó Deus, para que possamos obedecer ao Senhor, ó Pai. E que possamos amar ao Senhor a cada dia mais. Guia, ó Pai, a tua igreja. Guia-nos, ó Pai, em todos os nossos afazeres. Que tenhamos realmente, ó Deus, a consciência e a condição, ó Pai, de atentar em tudo para a tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é o único Deus, o único que pode e o único que perdoa, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Deus. Meus irmãos, vamos estar louvando ao nosso Deus com cânticos. E no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam também, é hora de louvarmos e agradecermos a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, aqueles irmãos que se prepararam, no segundo cântico é oportuno para você dizimar e ofertar ao nosso Deus. Boa noite, eu peço aos irmãos que puderem para se colocar de pé.
fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro
Senhor Deus, nosso Pai eterno, graças nós te rendemos, Senhor, por esse momento especial que é a tua presença. Ó Deus, nós queremos neste momento, ó Pai, suplicar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, das nossas falhas, das nossas misérias. Ó Deus, nós queremos que o Senhor, através do sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz, foi o Deus, é o suficiente, ó Deus, para nos libertar de todo o mal, ó Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelos irmãos que trouxeram o seu dízimo e oferta aqui à frente neste dia. Ó Deus, abençoa, ó Pai, todos esses valores, que seja, ó Deus, usado em prol da tua obra, Senhor. Abençoa também os irmãos que têm contribuído, tenham, ó Deus, tido a alegria, ó Pai, de estar participando, ó Pai, dessa bênção do Senhor, de estar ajudando, Deus, na obra do Senhor. Ora, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da pergunta de número 155 do Catecismo de Westminster, tanto a pergunta quanto também a resposta. Leiamos. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os confrontar à sua imagem e sujeitar à sua vontade, para fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar, graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. Amém. Vamos estar passando nesse momento a palavra ao pastor Wendel, que trará o recado de Deus aos nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, último capítulo, capítulo 4, últimos versos, verso 21 a 23. Com este sermão de hoje à noite, nós então encerramos a exposição nesta epístola. E com a graça do nosso Deus, iniciaremos em breve as exposições sequenciais a partir do Evangelho de Mateus. Então, Deus nos tem dado a graça de podermos examinar toda a Escritura e de conhecer a revelação, do Senhor, esta que nós, inclusive, acabamos de ler aqui no Catecismo, por meio da pregação da palavra, especialmente pela pregação da palavra, o Senhor traz todos estes benefícios, para nós, nos iluminando, nos corrigindo, nos fortalecendo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para lermos juntos os 3 últimos versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 21 a 23. Leiamos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já fizemos aqui neste culto prestado a Ti, e muito obrigado por termos a oportunidade de abrirmos mais uma vez a Tua palavra para sermos instruídos por meio dela. Pedimos-Te, ó Deus, em nome de Jesus,
que o Teu Espírito possa abrir nossos entendimentos e corações e nos dar, ó Deus, a compreensão clara daquilo que o Senhor revela por meio deste texto. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à primeira vista, estes versículos 4, 21 a 23, pode parecer apenas uma conclusão formal de uma carta, porque aqui nós temos saudações, temos menções pessoais. Ele cita aqui os da casa de César, cita os irmãos que estavam reunidos e que faziam parte desta comunidade de Filipos, cita uma bênção final, que é o versículo 23, que a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. E nós podemos, então, talvez considerar estas palavras finais como simplesmente um término comum de uma carta qualquer, sem pensarmos no poder teológico denso que há nestas palavras. E é exatamente isto que nós pretendemos enfocar nesta noite. O que acontece aqui, nestes 3 versículos, não é um final meramente protocolar de uma carta, mas Paulo está, mais uma vez, também ensinando de maneira densa a sua teologia, a teologia da comunhão dos santos. Aqui nós vamos encontrar pelo menos 3 grandes temas que resumem toda a carta de Filipos, como nós já analisamos desde o início. Primeiro, a identidade dos crentes como santos em Cristo. Paulo claramente diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Depois, uma outra verdade é que a comunhão destes santos em Cristo Jesus, ela ultrapassa fronteiras sociais e políticas, porque nós vamos mencionar aqui: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E, em terceiro lugar, nós percebemos também a graça de Cristo Jesus como o verdadeiro fundamento e sustentação da igreja, que é de Cristo Jesus. 3 grandes verdades, portanto: a identidade dos crentes como santos em Cristo Jesus, a comunhão dos santos que ultrapassa as fronteiras sociais e políticas, e a graça de Cristo que vai funcionar como o verdadeiro fundamento e sustentação da igreja. Filipenses, como nós sabemos, começou com a graça. No verso 1, se você quiser voltar até a primeira parte do texto, o prefácio de Paulo, nós lemos assim nos versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, veja agora, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo começa se dirigindo aos santos em Cristo Jesus, pela graça de Deus, e agora ele finaliza a carta com estas mesmas palavras, neste mesmo tom: aos santos em Cristo Jesus, e que a graça desse Senhor Jesus esteja sobre vocês. Portanto, irmãos, nós sabemos que isso não é apenas uma coincidência literária da parte do apóstolo Paulo, nem mesmo um estilo de Paulo, mas, como eu disse aos irmãos, é uma teologia intencional do apóstolo, porque ele quer mostrar que a igreja nasce da graça, ela vive pela graça e ela persevera pela graça. Como nós, aliás, acabamos de cantar aqui este belo cântico, que mostra que nós somos salvos pela graça e tudo que temos é de glória em glória, é de fé em fé, por causa da graça do Senhor que atua em nós. Então, nestes breves versículos aqui, Paulo vai nos mostrar que a comunhão dos santos, a verdadeira unidade da igreja, ela não é resultado de afinidades humanas ou de metodologias humanas, mas ela é uma obra contínua da graça de Cristo Jesus nos corações das pessoas que compõem esta comunidade. Eu quero, então, destacar com os irmãos exatamente estes 3 aspectos que eu mencionei. O primeiro deles é a identidade cristã que se manifesta por este título, né, ou esta qualidade de serem chamados santos em Cristo Jesus. O que mostra que a nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos, vem antes da nossa comunhão, porque nós somos reunidos na igreja porque somos, de fato, santos no Senhor. A palavra santos, irmãos, aqui no versículo 21,
obviamente, ela não descreve uma espécie de elite espiritual, como às vezes nós temos a tendência de imaginar a palavra santo. Quase sempre, quando nós falamos santo, nós associamos a teologia católica dos santos católicos, as imagens ou aquelas personagens que a Igreja Católica canonizou e os tornou como vultos importantes da Igreja. Obviamente, não é nesse sentido que Paulo escreve aqui. A palavra santos na Bíblia, especialmente na identificação da Igreja do Senhor, tem a ver com aqueles que foram reunidos em Cristo Jesus e eles agora são definidos cristologicamente como santos em Cristo Jesus. A palavra, desde o Antigo Testamento, demonstra um povo que era chamado por Deus. Eles eram chamados de santos por pertencerem a Deus, como nós podemos ver, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6. Êxodo 19, 6, nós lemos assim: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Portanto, o nome santo é uma identificação, é um título de pertencimento. Todos aqueles que são chamados santos, eles são aqueles que pertencem à comunidade da graça, à comunidade do Evangelho. Então, a comunidade cristã, ela começa com essa identidade compartilhada. O que eu quero dizer é que todos nós aqui somos santos, embora nós sejamos de naturalidades diferentes, não é? Somos de cidades diferentes, somos de idades diferentes, somos de sexos diferentes, mas somos todos santos. Alguns se converteram há mais tempo, outros recentemente, não importa. Todos nós estamos reunidos aqui, arrolados no rol de membros de nossa igreja, porque somos santos. Ou seja, nós não somos unidos por uma cultura, não somos unidos por um regulamento, não somos unidos por uma constituição, primariamente, mas somos reunidos porque pertencemos a Cristo Jesus. Nós temos aquilo que Paulo chama de participação na obra de Cristo. Eu vou mencionar aqui alguns textos para corroborar esta ideia, como, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo também identifica aqueles irmãos de Corinto como chamados para serem santos. Veja, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos ou santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, o apóstolo Paulo também usa esta mesma nomenclatura e agora ele chama de concidadãos dos santos. Efésios 2, 19, Paulo diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E, finalmente, neste ponto, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 12, em que Paulo diz: Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, a santidade é vista como algo relativo a pertencimento. O Agostinho de Hipona, refletindo sobre a igreja, ele disse o seguinte, que a igreja de Cristo são os santos de Cristo, que é o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Então, a gente percebe que a Escritura Sagrada, e tanto quanto também os pais da igreja, eles entendiam esta expressão como significando uma unidade não geográfica ou política, ou mesmo religiosa, mas uma unidade orgânica. Ou seja, a igreja é sempre uma só, porque Cristo é um só. Nós temos um só Deus, um só Senhor, nós temos um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Somos salvos pela mesma graça. Portanto, nós somos santos em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo diz aqui, a cada um, a expressão que ele utiliza no texto, que é saudai cada um
dos santos em Cristo Jesus. É muito interessante porque Paulo fala a respeito também desta individualidade, não é? Cada um, mas ele inclui esta individualidade no conjunto, ou no corpo. Quer dizer, nós não sobrevivemos individualmente ou isoladamente. Nós somos santos quando pertencemos a uma comunidade de santos. Portanto, a igreja ela não existe em cada um, mas nós somos, como o próprio Paulo também escreveu, somos membros de um mesmo corpo. Cada um de nós aqui é um membro de um corpo inteiro, cuja cabeça é Cristo. Então, pastoralmente, Paulo mostra que ele não vê a igreja como uma massa de pessoas, como um aglomerado de gente lutando, batalhando por um tipo de ideologia religiosa. Mas Paulo vê a graça como uma atuação pessoal na vida de cada indivíduo, fazendo com que este indivíduo que recebeu esta graça individualmente, ele agora seja atraído para a comunidade cristã, para a igreja, que é, de fato, relacional e concreta. Ou seja, nós vivemos para nos relacionarmos uns com os outros, para que, por meio deste relacionamento, nós cresçamos juntamente uns com os outros, sejamos testados, provados, afinemos também as nossas habilidades, cumprindo aquilo que o escritor aos Provérbios disse, que ferro com ferro ele se afia. De maneira que os nossos relacionamentos eclesiásticos, eles são poderosos para criar em nós robustez espiritual. E quanto mais nós nos envolvemos com a causa do corpo de Cristo, mais fortalecidos nós seremos, porque nós pertencemos a esta grande família que foi reunida não pelos nossos próprios gostos pessoais, ou lutas ideológicas ou religiosas, mas este corpo foi reunido por um só Senhor, que é Jesus Cristo, que é o nosso pastor, aquele que é o cabeça desta organização, o cabeça deste corpo, desta igreja, desta comunhão, que, em segundo lugar, veremos, ultrapassa fronteiras. Paulo aqui ele diz assim, nos versos 21, parte B, e o 22, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos vos saúdam, os santos, especialmente os da casa de César. Aqui a gente percebe algo muito extraordinário, porque Paulo, lembra, ele está em Roma, e ele está escrevendo da prisão, ele está preso em Roma, sob a autoridade imperial, como nós sabemos. Aliás, eu já disse aos irmãos que Paulo estava quase sempre acorrentado a um soldado romano, para que ele não corresse risco, não é, de fuga, e também nem mesmo os próprios cristãos fossem libertá-lo. E Paulo menciona aqui, portanto, da prisão, sempre acorrentado de soldados romanos, ele menciona que existem santos na casa de César. Isso não significa necessariamente que Paulo esteja se referindo aqui aos familiares do imperador. César, que é o imperador romano. Paulo não está necessariamente se referindo aos familiares do imperador. Talvez pessoas de dentro da casa de César que tenham se convertido. Mas, provavelmente, o que Paulo está mostrando aqui é que membros da administração imperial, eles tinham se convertido a Cristo. Muito provavelmente, Paulo está se referindo aqui a alguns dos soldados para quem ele mesmo pregou, para quem ele mesmo anunciou o Evangelho. Muitos daqueles soldados foram impactados pelo Evangelho, tiveram seus corações transformados, e agora eles também proclamam o verdadeiro cristianismo, muito embora não pudessem fazer isso ainda de maneira aberta, de maneira clara, em razão, como nós sabemos, da perseguição. Mas o Evangelho, isto é fato, havia penetrado em todos os lugares do império, principalmente no centro do poder político imperial da época. É muito interessante quando Paulo, então, menciona até mesmo os da casa de César vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quero aqui fazer apenas uma lembrança da carta como um todo. Os irmãos se lembram que aqueles irmãos de Filipos, eles estavam meio desanimados, porque Paulo estava preso, e havia falsos apóstolos que queriam tomar o lugar de Paulo, tentando, inclusive, diminuir o valor apostólico, né, de Paulo. Era uma situação bem delicada, bem complicada. E com isso, alguns estavam muito desanimados, pensando em o que fazer, o que vamos fazer. Então, muito provavelmente, Paulo utiliza este exemplo, esta narrativa,
como uma motivação para o evangelismo, ou a motivação para que a igreja não perca a sua esperança. É como se ele estivesse dizendo, olha, de fato eu estou preso aqui em Roma, eu estou numa situação ruim, mas mesmo numa situação ruim, Deus está me usando e pessoas estão sendo convertidas. Não é? A gente percebe como que Deus age desta maneira. Conversando com o irmão Levi, né, nesse tempo que ele precisou ficar no hospital, nós falamos sobre isso. Né? Às vezes Deus nos coloca no hospital, por exemplo, para que a gente possa dar testemunho do Evangelho. E muitas vezes pessoas que estão ali também internadas, pessoas que estão passando por tratamento, elas precisavam de ouvir a palavra. E Deus nos coloca ali. Não é? Se Ele não pode nos colocar ali como uma visita, Ele nos coloca doente, para que a gente, doente, possa entrar naquele lugar e servir de testemunho do Evangelho da graça. É isto que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer que, mesmo preso, ele estava evangelizando. Mesmo preso, Deus estava usando a sua prisão como uma ferramenta missionária, né, evangelística. Então, isso nos ensina, meus irmãos, que não importa onde nós estamos, não importa onde Deus nos coloque, o fato é que onde Deus nos coloca, nós devemos agir ali como pregadores do Evangelho, como divulgadores da graça do Senhor. É isto que Paulo quer mostrar. Ele quer mostrar que a comunhão dos santos, ela não está limitada à geografia, à cultura, à posição social, não importa se é alguém que está ligado ao império, se é alguém da casa do governador, se é alguém dentre os ministros, se é alguém dentre os deputados, os senadores, se são pessoas ricas ou pobres, se são empresários de sucesso ou se são trabalhadores CLT, não importa. Deus usa todas as pessoas e Deus converte os corações de todas as pessoas que Ele escolheu, independentemente do lugar onde elas estão, da cultura a qual elas pertencem, da posição social em que elas estão colocadas. Paulo está mencionando que, em todos os lugares, a graça de Deus se manifestou poderosa. Por exemplo, em Atos, no capítulo 28, versículos 30 e 31, Atos 28, 30 e 31, Paulo fala o seguinte, Lucas fala o seguinte, a respeito de Paulo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, é o último texto, a última informação de Lucas a respeito da igreja primitiva. É sobre Paulo. Paulo permaneceu 2 anos na sua própria casa, ele estava em prisão domiciliar, né? Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, mas eles tinham recursos também para manter as pessoas presas, né, em domicílio. Paulo estava preso numa casa alugada por ele próprio, na sua própria casa, mas ele não estava impedido, porque as pessoas iam lá, iam visitá-lo, né? Provavelmente elas tinham que pedir autorização também para o Alexandre de Moraes da época, mas, uma vez que ele autorizava, as pessoas iam lá também, né, para poderem visitar o apóstolo Paulo. E quando visitavam Paulo, sobre o que Paulo falava? Sobre o reino de Deus. Pregava o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Também em Gálatas, no capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele está falando da unidade cristã, que ela ultrapassa fronteiras étnicas. Não importa se você é judeu ou se é grego, se você é alemão ou se você é argentino, se você é brasileiro ou se você é grego, se você é americano, se você é russo, não importa, o evangelho ele atinge aqueles a quem Deus deseja salvar. Por isso que nós, inclusive, devemos fazer missões. E por isso, inclusive, Paulo escreveu a carta aos romanos para convencer os romanos de que um dos sonhos que ele tinha era partir até a Espanha, para evangelizar a Espanha. Hoje nós temos missionários na Espanha. Temos o missionário Gabriel, por exemplo, que está na Espanha. Temos outros irmãos que estão na Espanha. O desejo de Paulo era ir à Espanha para pregar o evangelho ali. Não sabemos se ele chegou a
a ir até a Espanha. O texto aqui não informa, o texto de Atos, muito provavelmente não, ele morreu mesmo em Roma, né? Mas era o sonho de Paulo, ele já vislumbrava ali como apóstolo avançar, e muito provavelmente, se ele continuasse vivo, talvez chegasse até as Américas, né? Quem sabe, não podemos falar sobre isso, mas Deus poderia sim também fazê-lo transpor o Oceano Atlântico para chegar também às Américas. Mas o fato é que, quando nós enviamos missionários para Camboja, para o Nepal, para Vietnã, esses países, às vezes, desconhecidos por nós, nós estamos fazendo exatamente isso que Paulo está declarando aqui. Não existem fronteiras para o Evangelho, não importa se é grego, se é judeu, não importa se é escravo ou se é livre, ou seja, sua condição social, não importa se você é homem ou mulher, a questão do sexo, não importa, porque Deus salva aqueles a quem Ele quer salvar. Ele salva independentemente destas condições culturais. E em Apocalipse, capítulo 7, nós temos a confirmação de que o reino de Deus, ou a comunhão dos santos, ela se constrói de todas as nações. Apocalipse, capítulo 7, verso 9, o texto diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Veja, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas. Portanto, o Evangelho não tem fronteiras. O Evangelho, ele é para todos aqueles a quem Deus chamou em Cristo Jesus. Pastor Calvino costumava dizer que o Evangelho nunca pôde ser aprisionado, e por isso mesmo ele se esforçava para pregar o Evangelho em todos os lugares onde ele estava, e especialmente ali na sua comunidade, na Suíça, em Genebra, quando ele então dali expandiu e, inclusive, influenciava até mesmo outros pastores. Aqui no Brasil, por exemplo, há relatos de trocas de correspondências, de cartas com pessoas daqui, com Calvino, na época, em razão da sua preocupação de fazer o Evangelho florescer em todos os lugares, mesmo debaixo de perseguição, como é o caso aqui do apóstolo Paulo. A graça, meus irmãos, de fato, é aquilo que faz com que a comunhão cristã ela se torne ainda mais evidente. E a comunhão cristã, não tenha dúvida, ela é fruto desta participação na graça de Cristo Jesus. Quanto mais nós somos preenchidos pela graça, quanto mais nós somos cheios da graça de Cristo, nós então buscamos a comunhão dos crentes, nós buscamos o povo de Deus, nós gostamos de estar próximos daqueles que são povo de Deus. Nós não conseguimos viver afastados da igreja, do corpo de Cristo. Às vezes, há pessoas que não se aproximam do corpo de Cristo e elas colocam N impedimentos ou várias situações para se afastarem da igreja, quando, na verdade, nenhuma dessas condições que elas colocam são suficientes, porque a própria Escritura mostra que nós não devemos nos apegar a estas questões periféricas ou secundárias, mas devemos estar ligados, fincados, firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você não deve fazer parte da igreja por conta somente das questões com as quais você concorda, ou fazer parte da igreja porque ela tem um regulamento que te agrada. Não, você faz parte da igreja de Cristo porque Cristo chamou você para esta grande comunidade. E isto não depende de você, isto é um projeto de Deus por meio da graça que, atuando em nossos corações, nos faz pertencermos a esta família. E no último versículo, verso 23, então, o último ponto, terceiro, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Aqui está o fundamento de tudo, como eu disse. A comunhão ela não se mantém por causa dos nossos esforços, isolados, por causa da nossa metodologia, mas é por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. A Igreja do Vale ela está viva até os dias de hoje, não tenham dúvida, por causa da graça de Cristo Jesus, por causa da graça que existe aqui
por meio daqueles irmãos que, convertidos a Cristo, refletem este poder da graça na comunidade cristã, é que a Igreja do Vale permanece viva, permanece atuante. A graça do Senhor é este poder sustentador da igreja. É a graça que preserva a unidade, é a graça que nos consola nos momentos difíceis de tribulação, é a graça que nos fortalece na nossa missão. Tudo é pela graça. O pastor John Owen escreveu certa vez que a comunhão com Deus é mantida pela operação constante da graça em nossas almas. A igreja permanece viva porque Cristo permanece ativo nela. E de fato é assim. Em Apocalipse nós lemos ali que Cristo passa por entre a igreja. Ou seja, sem a graça de Cristo, sem a presença graciosa de Cristo, a comunhão vai se tornar uma formalidade apenas. A comunhão ela se torna como algo ligado muito mais a confraternizações do que propriamente a este relacionamento espiritual. Com a graça, muito pelo contrário, nós temos e passamos a ter uma vida compartilhada uns com os outros, o que significa que, de fato, nós amamos estar com os outros. E nisto as pessoas conhecem que nós pertencemos ao Senhor, como, por exemplo, lá em João 13:35, quando Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, a comunhão dos santos, nós podemos dizer, ela é uma apologética viva, ou ela é uma defesa do Evangelho, porque a comunhão dos santos mostra que a reconciliação com Deus, ela vai produzir uma unidade que é sobrenatural. Nós jamais nos reuniríamos, não fosse por causa do pertencimento à família da fé. Como eu conheceria vocês? Como vocês me conheceriam? Como nós conheceríamos uns aos outros? Não fosse esta unidade da fé. Pessoas que vêm de vários lugares e que congregam conosco, pessoas que nós nunca vimos, mas que entram aqui e passam a ser membros da igreja. Gente com quem nós não convivemos e, de repente, passa a ser o nosso irmão. Então, observe que a comunhão dos santos, de fato, é algo muito mais além do que simplesmente uma espécie de reunião mecânica, formal, ou mesmo religiosa institucional, mas ela é fruto, repito, da graça atuante de Deus, que preserva essa unidade, esta cola espiritual de uns com os outros e que faz com que nós continuemos crescendo nesta comunhão, nesta produtividade graciosa que Deus nos habilita. Vou citar também aqui outros versos, como, por exemplo, 2 Coríntios 13:13, no qual Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. É a chamada bênção apostólica que geralmente os pastores declaram ao final dos cultos, não é? Que é a repetição desta bênção aqui do apóstolo Paulo, em que demonstra que a igreja existe por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus o Pai e da comunhão que é sustentada e mantida pelo Espírito Santo de Cristo. Ainda em Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, nós também temos o seguinte texto: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale, veja, é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se aproveitaram. É bom que o coração seja fortalecido pela graça, confirmado com a graça. Então, repare que a graça, ela de fato faz com que nós nos mantenhamos vivos na fé. Nós não nos desviemos do Evangelho. A graça que faz com que nós sejamos cada vez mais unidos uns aos outros. É fruto da graça do Senhor. Não depende dos nossos esforços, não depende do nosso caráter, não depende do nosso temperamento. Depende da graça do Senhor. É a graça que nos faz perdoar uns aos outros, conviver com os pecados dos outros, uns dos outros, nos faz ser misericordiosos, compassivos, amorosos, aprender a perdoar, como eu disse, aprender também a conviver com aqueles que são diferentes de nós. Tudo isso é graça. E nós somos ensinados por Cristo Jesus, que é a graça personificada. Em João, capítulo 1, verso 16, nós lemos assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Todos nós temos recebido da sua plenitude, a plenitude de Cristo, e graça sobre graça. Ou seja, continuamente a graça do Senhor está sendo renovada e se renovando em nossas vidas. Então, irmãos, a igreja sustentada pela graça do Senhor é aquilo, como Paulo ensina, nos versos 21 a 23, ele nos ensina que nós somos santos porque estamos em Cristo, não porque somos melhores, não porque somos presbiterianos, não porque somos reformados. Somos santos porque estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, em segundo lugar, a comunhão ela vai ultrapassar essas fronteiras estabelecidas por nós humanos, pelas instituições humanas, pelos gostos pessoais, pelos temperamentos, etc. A comunhão ultrapassa essas coisas. Ultrapassa porque, em terceiro lugar, a graça é o alicerce e o fundamento, a sustentação desta comunhão que há na igreja. E a unidade cristã ela é testemunho desse evangelho de Cristo e o testemunho dessa graça. A carta, então, que começou com a graça, termina com a graça. Intencionalmente, Paulo mostra que em todos os momentos, quer na vida, quer na morte, quer na prisão, quer em liberdade, a graça de Cristo continua atuante. A graça que nos chamou, ela também nos preserva. Então, se você está passando, talvez, por um momento difícil, um tempo de dúvida, um tempo de provação, um tempo de testes, lembre-se de que a mesma graça que te salvou, que te trouxe em alegria, é a graça que permanece com você. Deus não vai te abandonar, Ele não te abandona. Inclusive, esta é uma lição preciosa para a igreja. Quando a igreja vive momentos de divisões, por exemplo, de crises, de problemas, de pecados que muitas vezes se manifestam, se avolumam, de problemas relacionais, etc., nós devemos sempre nos lembrar que a unidade que Cristo produz em nós é muito maior do que as nossas diferenças secundárias. Nós podemos até ter diferenças, e temos, com alguns dos nossos irmãos, porque Deus nos fez diferentes, nós somos diversos, e como eu disse hoje pela manhã, inclusive, na escola dominical, mesmo entre nós cristãos, há diferenças de opiniões em relação a coisas fundamentais. Por exemplo, os nossos irmãos batistas pensam diferente de nós quanto ao batismo de crianças. No entanto, eles continuam sendo nossos irmãos, porque nós não consideramos que este é um aspecto de tal significado que possa manchar ou possa destruir o ser de Cristo, o centro do Evangelho. Nós não cremos que isto vai destruir o centro do Evangelho. Nós não cremos se o batismo ele é realizado com muita água ou com pouca água, nós não cremos que isto vai mudar, vai diminuir o poder do Evangelho. Se a pessoa é batizada dentro de um rio ou se ela é batizada com uma conta-gota na cabeça, tanto faz. Para nós o importante não é isto, necessariamente. Então, embora nós tenhamos o nosso posicionamento firme, bem consolidado, e temos argumentos bíblicos para isso, nós não tornamos isso algo de maneira divisionista, né? Não tornamos isso como divisionismo. Às vezes entristece, como muitos irmãos, muitas igrejas, às vezes, elas se tornam divisionistas por coisas, às vezes, secundárias. Alguns irmãos querem, talvez, implantar algumas práticas dentro da igreja, e isso se torna divisão dentro da igreja. E, às vezes, isso é ruim, porque são coisas que não acrescentam ao Evangelho. Portanto, este texto, eu penso, ele nos ensina a lidar com esta questão de que a igreja ela proclama mais alto o Evangelho de Cristo quando ela não é uma igreja fragmentada, quando ela não se fragmenta em torno de pequenas coisas que podem ser adaptadas, que podem ser resolvidas, que podem, inclusive, conviver junto, né? Sem qualquer tipo de prejuízo. Às vezes, irmãos, nós criamos problema com coisas mínimas dentro da igreja e, por isso, às vezes, por coisas mínimas, nós dividimos a igreja e prejudicamos o Evangelho de Cristo, prejudicamos o andamento das coisas. Então, devemos nos lembrar de que a unidade da nossa igreja ela não se faz, ela não se constitui com base nas nossas diferenças secundárias.
Nós podemos tê-las, e é bom que as tenhamos, né? Porque imagina se todo mundo pensasse sempre a mesma coisa e não houvesse um equilíbrio de opiniões. É bom que nós tenhamos opiniões diferentes, que nós pensemos diferentes, sempre, obviamente, dentro do mesmo espírito de comunhão, que é este espírito cristão. Quando nós caminhamos assim, nós então respondemos diariamente ao próprio mundo a respeito de quem é que nós de fato servimos, a quem nós servimos. Servimos o nosso eu, servimos a nossa expectativa, ou nós servimos a Cristo, que é o Senhor da igreja, que é aquele que é o cabeça da igreja? Portanto, Paulo está nos ensinando aqui que estes irmãos deveriam estar conscientes de que, muito embora a situação estivesse difícil, muito embora ele estivesse preso, muito embora pessoas estavam pregando o evangelho de maneira política, apenas para destruir o ministério de Paulo, ele está lembrando aos irmãos de Filipos o seguinte: fiquem firmes, porque vocês não estão sozinhos. Muitos estão aqui, muitos saúdam vocês. Lembre-se de que vocês são santos em Cristo. O diabo não vai destruir a igreja, que é a comunhão dos santos, cuja cabeça é Cristo. E mais do que isso, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Tem gente aqui do império que está se convertendo ao evangelho. Então, fiquem tranquilos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, que Ele mesmo possa inundar os seus corações de tal maneira que vocês sejam sustentados por esta graça e não desanimem quando todas estas situações adversas aparecerem. Não se importem com isso. Se eu tiver que morrer aqui por causa desta perseguição, se alguns de nós tivermos de morrer, se em algum momento parecer que as coisas não estão funcionando, não se esqueçam de que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela sempre estará presente no meio da igreja, porque a igreja não pertence a pessoas, não pertence a Paulo, não pertence a Pedro, não pertence a nenhum dos apóstolos, a igreja pertence a Cristo. E Ele manterá a igreja viva o tempo que Ele quiser, e nós sabemos pela Escritura que o tempo determinado por Cristo é exatamente o tempo de sua segunda vinda. Quando Cristo vier, nós já temos esta profecia na Escritura, Ele então entregará ao Pai a sua igreja, sem mácula. Então, até lá, meus irmãos, nós viveremos problemas, tribulações, divisões, crises, problemas doutrinários, problemas de comportamento, teremos que aplicar disciplinas em membros, teremos que conviver com pecados, teremos que conviver com as nossas limitações, teremos que viver com perseguições políticas, ideológicas, quaisquer que sejam, mas fiquem firmes. A graça do Senhor Jesus Cristo é o fundamento, é a sustentação, é o alicerce da igreja de Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos. A graça do Senhor é que molda a vida de nossa igreja. Portanto, quanto mais unidos nós estivermos em torno desta missão, desta graça, nós prosperaremos. Quanto mais nós amarmos a graça de Cristo, e como cantamos agora há pouco, de glória em glória, de fé em fé, sempre será graça sobre graça, graça sobre graça. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca seremos abandonados por aquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o nosso espírito, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois eu impetrarei a bênção e nós cantaremos o Amém tríplice. E assentados, apenas alguns breves comunicados à igreja. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez lida, pregada, neste lugar. Hoje nós tivemos, ó Deus, o imenso privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Tantas vezes ouvimos o Teu servo, o presbítero André, trazer a instrução do Senhor pela manhã. Depois, em cada uma das classes de nossa igreja, também pudemos aprender um pouco mais das verdades de Tua palavra. E agora também nós podemos ler a Tua palavra, podemos ouvir a Tua palavra, podemos inclusive cantar a Tua palavra, porque cantamos uma teologia que reflete, ó Deus, o ensino do Senhor. Então nós somos gratos a Ti, porque
o Senhor não nos tem deixado sem instrução, sem, ó Deus, entendimento sobre as coisas que nos acontecem. Então, que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações e que possamos confiar sempre na graça do Senhor e que ela seja sempre para nós o fundamento, o alicerce, ó Deus, a pedra angular de nossa suficiência como crentes, como santos em Cristo Jesus. Quero louvar o Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Obrigado, porque todos nós somos santos em Cristo Jesus. Todos nós temos os nossos problemas, somos pecadores, temos as nossas dificuldades, limitações, mas nós somos irmãos e somos santos em Cristo Jesus. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê essa consciência, para que juntos, ó Deus, não lutemos contra nós mesmos, mas lutemos contra as forças do mal, Senhor, contra principados e potestades que se levantam contra a igreja. Não permita que nós guerreemos entre nós mesmos, porque, ó Deus, se nós guerrearmos entre nós mesmos, nós estaremos, ó Deus, sendo distraídos para a verdadeira batalha que precisamos travar, que é a batalha espiritual. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos nos unir, ó Deus, deixando de lado as nossas interpretações secundárias, focando-nos apenas na verdade da Tua palavra e fazendo com que esta verdade seja, de fato, o estandarte de nossa guerra, de nossa batalha. Que nós possamos, ó Deus, levantar este estandarte na Igreja do Vale todos os dias, para que assim sejamos uma igreja conhecida por ser fiel ao Senhor, tanto, ó Deus, na interpretação e quanto também na vida, na prática de Tua palavra, Senhor. Pai, esteja com os meus irmãos, abençoando-os ao longo desta semana, Pai Santo, vários desafios, projetos, que o Senhor os abençoe e os guarde, Senhor, que o Senhor possa atender as orações conforme a Tua vontade, que o Senhor esteja com os nossos irmãos enfermos, os idosos, continue cuidando da nossa irmã Dona Marina, continue, ó Deus, cuidando dos nossos irmãos Adílio, Vilma, Maria Rosa, seu Zé Vicente, ó Deus, que o Senhor continue cuidando desses irmãos, consolando ainda o coração do irmão Josué, de toda a sua família. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida desses irmãos e te agradecemos pela vida daqueles que já também estão recuperados, o caso do irmão Levi, irmão Gessi. Muito obrigado, ó Deus. A irmã Zilda também, que o Senhor abençoe a sua irmã, Dona Alzira, que perdeu seu esposo, seu Isaías, que o Senhor também console o coração. E, ó Deus, todas estas situações que muitas vezes nós talvez não nos lembremos assim, mas o Senhor sabe, e neste momento, inclusive, alguns provavelmente estão também elevando o Senhor aqui os seus próprios pedidos, lembrando de pessoas. Tem o seu Eudes também, irmão da irmã Elisete, e outros por quem nós temos orado. Que o Senhor também tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor possa agir poderosamente na vida destas pessoas. Quero também pedir ao Senhor pelo pastor, irmão, amigo, pastor Denoel, que não tem andado bem de saúde, que o Senhor abençoe também a vida do teu servo. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer a ele alívio, trazer a ele paz no seu coração, ó Deus, e nesse momento desse tratamento, que ele possa se sentir, ó Deus, amparado pelo Senhor. E tantos outros que talvez tenham enfrentado também dificuldades, outros pastores que têm enfrentado doenças graves, às vezes, como o pastor Eduardo, lá de São Paulo, que tem enfrentado problemas sérios com tumores cerebrais recorrentes. Que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, ó Deus, de sua família, seus filhinhos, sua esposa. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, levar a estes irmãos o consolo do Senhor, providenciar, Pai Santo, a cura também, conforme a tua vontade, Pai Santo. Quero lembrar também aqui do irmão Uziel, que tem feito esse tratamento já há algum tempo nos seus olhos. Que o Senhor possa continuar abençoando teu servo. Nós cremos, ó Deus, que ele ainda pode recuperar plenamente a sua visão. Então, que o Senhor continue atuando na sua vida, continue, ó Deus, atuando principalmente no seu coração, que ele continue crente no Senhor Jesus e que, ó Deus, ele, se for da tua vontade, que ele possa sim receber esta cura do Senhor e possa, ó Deus, recuperar a sua visão, Pai. Lembramos de outros irmãos que também, talvez por causa da idade ou mesmo por limitações, o irmão Zé Sabino,
Oramos pela vida do teu servo. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem dado a ele, que o Senhor continue mantendo o teu servo. Obrigado também pela vida do irmão presbítero Edson, ó Deus, que o Senhor continue também abençoando o teu servo, que ele continue, ó Deus, firme também no Senhor, e que as dificuldades comuns, normais, ó Deus, possam ser superadas também com fé no Senhor. Ó Deus, abençoe a todos os irmãos, irmãs, que o Senhor possa, pela tua graça, Deus, nos revigorar. Obrigado pela vida dos irmãos que trabalharam hoje e que estão bem, o irmão Tiago, o irmão Roberto, trabalhando, o irmão André, que também foi trabalhar agora à noite. Que o Senhor possa cuidar desses irmãos que trabalham, às vezes, em datas complicadas como estas, em lugares difíceis, que o Senhor tenha misericórdia, proteja-os também, para que nenhum mal lhes aconteça, Senhor. Quero pedir ao Senhor também que abençoe os irmãos de outras igrejas que estão neste feriado, em acampamentos, em lugares, às vezes, diferentes, em cidades diferentes, que o Senhor possa livrá-los do mal, possa, ó Deus, protegê-los, especialmente em lugares em que há piscina, lagoas, rios, que, ó Deus, o Senhor possa livrá-los de afogamentos, de acidentes, raios e coisas do tipo, que o Senhor possa também livrá-los, ó Deus, no retorno de acidentes, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, para que o teu povo, onde quer que ele esteja, seja sempre guardado pelo Senhor, seja sempre protegido pelo Senhor. Quanto a nós, Pai, que ficaremos por aqui, que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor nos dê um tempo de descanso, um tempo de reflexão, e que possamos, ó Deus, de fato, nos lembrar de que a festa da carne, ela tem prazo de validade. Haverá um dia em que todos terão de se curvar diante da autoridade suprema de teu Filho Jesus Cristo, todos terão de reconhecer que só Ele é Deus, e por isso nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia destas pessoas, que elas possam, ó Deus, se converter ao Senhor, para que assim elas fujam do pecado, que elas se afastem do pecado, se arrependam, ó Deus, e passem já nesta vida a adorarem o Senhor, para que possam contemplar a vida eterna contigo para sempre. Quanto a nós, preserva-nos de cair, Senhor, livra-nos de tentações, livra-nos do mal e dá-nos sempre, ó Deus, uma vida de perseverança na tua presença. Esta é a oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. E, meus irmãos, então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações ternas e sempre presentes do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Agradecer a presença dos irmãos conosco, mesmo no feriado, né, com muitas famílias viajando. Nós temos um bom número, né, de irmãos aqui presentes, então isso alegra muito nosso coração. É muito importante, né, que nós estejamos sempre firmes aqui, mesmo, especialmente, né, nessas datas em que muita gente sai, né, a gente tem que estar presente para fortalecer a audiência. Lembrando do dia 7 de março, a reunião que está sendo dirigida, né, pela nossa UPH, que será aquele passeio lá no sítio, Deus proverá, com churrasco, né, com muita alegria, muita festa. Então, nós queremos aí lembrar os irmãos para fazerem a confirmação da sua inscrição, né? R$40 para adultos e crianças de 8 a 12 pagam a metade, não é isso? Então, aí vamos providenciar. O irmão Edson colocou lá
arte, né, que foi desenvolvida pelo nosso irmão Pedro. E lembrem-se lá, né, de confirmar para que todos nós possamos estar juntos lá no dia 7. Terça-feira nós teremos reunião de oração e está sob a direção da UPA. Correto? UPA. Então a UPA será responsável pela reunião de oração terça-feira, quinta-feira, se Deus quiser, estudo bíblico, né? E eu quero também pedir aos irmãos que já estejam em oração pela reunião do presbitério, que será na outra semana. Na última semana, estaremos eu e o presbítero Everton, que foi eleito, né, pelo nosso conselho como representante este ano, né, de nossa igreja. Então, começará na quinta, sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo à noite, né? Então, por esta razão, inclusive, nós não estaremos aqui no outro domingo, né, dia 28, não é isso? 28, por conta da reunião do presbitério, né? Nem eu, nem o Everton, nem o André, porque todos nós temos de participar, né, desta reunião, ok? Então, os irmãos já orem aí, né, pedindo a Deus a bênção sobre nós. Também tem o aniversário da nossa irmã Maria Rosa. Nós colocamos lá no grupo também o convite. Quando você clica lá naquele PDF, você abre uma página e a página te leva para uma confirmação de presença. Então, faça isso também, né? Vai ser num lugar específico, né? Um salão, né, próprio para isso. Então, os irmãos façam lá também essa inscrição lá, tá bom? Mais algum aviso, irmãos? Irmãos do conselho aí. Ah, sim, isso. Esse aviso podia esquecer. Como nós avisamos pela manhã, o irmão Eberson, maestro, o Eberson, ele quis, né, por vontade própria, Deus moveu o seu coração, né, para que ele pudesse nos ajudar aqui na igreja com a música. O Eberson, ele é um especialista, né, na área de corais, né, de coros. Na primeira igreja, ele é responsável pelo coro masculino, né, e ele trabalha também em outras igrejas com a música, trabalha no seminário, ele é professor do seminário, professor de música, inclusive também regente do coral do seminário, né? E a nossa amizade fez com que ele também se apresentasse para servir a nossa igreja, né? Sem custos, sem qualquer exigência, né? E eu conversei com os irmãos presbíteros e todos eles ficaram muito felizes, né, com essa oportunidade. O irmão Eberson, ele sugeriu, né, um projeto de nós criarmos um coral aqui em nossa igreja. Então, a ideia do Eberson é reunir pessoas de todas as idades, inclusive, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e criar esse coro, esse novo coral, inclusive já projetando, né, algumas participações nos cultos. Ele terá uma agenda específica para participar em cultos matutinos, cultos também à noite. Então, ele queria conversar com os irmãos na próxima sexta-feira. Então, se você estiver interessado a participar do coral, venha na sexta-feira à noite, às 20 horas, tá certo? E aí o Eberson vai explicar direitinho, vai não é, falar a respeito da metodologia dele, tudo direitinho, e aí, a partir daí, as coisas, se Deus quiser, vão fluir, tá bom? É bom deixar claro, irmãos, que, muito embora nós respeitemos, né, muito o nosso coral Betel, mas a ideia não é resgatar o coral Betel. A ideia é iniciar um coral, um novo coral, com irmãos que fazem parte do Betel, sem nenhum problema, mas também com irmãos novos, né? Porque a metodologia é uma metodologia, de fato, diferente. O Eberson, ele trabalha muito com projetos de cantatas, né? com hinos, com arranjos. Então, é um trabalho
que envolve todo mundo, né? Todas as faixas etárias, tá bom? Então, o irmão que desejar, a irmã que desejar, venha na sexta-feira para ouvi-lo, né? Para ver qual é a proposta, conhecer o grupo. E aí, né? Com a graça de Deus, quem sabe aí já no mês de março a gente já tenha, né, uma participação aí do nosso coro num dos cultos, né, de nossa igreja. Tá bom? No mais, Deus abençoe a todos. Deus possa fortalecê-los na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pós-lúdio? Nós vamos ter aqui o pós-lúdio. Então você pode ainda orar, agradecer ao Senhor, enquanto os nossos irmãos cantam. Podem cantar juntos também, né? E depois nós estaremos ali à porta para cumprimentar os irmãos.